Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Saiba que Deus é Pai e é Santo. E se Deus é Pai e se Ele é Santo, é claro que nós entendemos que nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único Salvador, somos também filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também devemos ser santos, igual ao nosso Pai. Então, a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 3, no verso 6, diz o seguinte, que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vou repetir mais uma vez. Abra bem os teus ouvidos para compreender o que Deus está falando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Queridos, Cristo, quando ele veio ao mundo, o Senhor ele veio para romper e para remover os nossos pecados. Nós estávamos condenados. A condenação já estava determinada para as nossas vidas depois do pecado. E Cristo, ele veio removendo através do seu sacrifício todos os nossos pecados. Essa condenação, o Senhor, ele paga a sentença. Ele nos tira dessa condenação e nos dá liberdade nele, através da graça, nos concedendo vida eterna. Então, se eu aceito ao Senhor Jesus Cristo, eu não posso viver mais na condenação do pecado. Você está compreendendo? Porque o pecado, ele nos escraviza, o pecado, ele nos condena. Mas se eu recebi o sacrifício de Cristo em minha vida, eu não posso mais ser condenado pelo pecado. Eu não posso viver como cristão na prática do pecado. Porque a palavra do Senhor, a gente acabou de fazer menção agora, ela é clara em dizer: quem vive pecando não viu a Deus. Quando a palavra do Senhor diz: quem vive no pecado ou quem vive pecando não viu a Deus, está dizendo que a pessoa ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ela não recebeu o sacrifício da cruz. Porque se ela entendesse a proposta de Cristo e se tomasse posse do que foi feito ali na cruz, não estaria vivendo no pecado. Por isso, quem vive no pecado, a palavra diz que não viu a Deus nem o conheceu, porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. O Senhor diz: venha como estás. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. É normal entregarmos-nos a Cristo cheio de falhas, cheio de mazelas? Claro, porque nós vamos passar por um processo de santificação com a ajuda do Espírito Santo, com o decorrer do tempo. Mas não quer dizer que eu me entrego a Deus, venha como estás e permaneço como estás. Claro que não. Não é isso que a palavra nos ensina. Porque Deus ele é misericordioso. Através de Jesus, nós recebemos perdão e agora temos acesso para falar com o Pai. Através de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós fomos injetados na videira, que é Jesus Cristo. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Então, se o Pai é santo, seus filhos também são santos. Pelo menos têm que ser santos. É por isso que a palavra está dizendo que aquele que permanece nele não vive pecando. Permanece em quem? Em Jesus Cristo.
Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Todo aquele que vive pecando não conhece a Cristo. Não viveu o Evangelho e não vive o Evangelho. Não viu o Senhor. Como nós podemos ver Jesus, pastora? Através da palavra, através de uma mudança de vida, através das práticas do dia a dia, de um exemplo, de uma transformação verdadeira. Quem não recebeu isso, quem não recebeu a Cristo, não pode ver estas coisas. Porque o pecado, ele cobre a visão. O pecado, ele escurece a visão de alguém que está neste mundo. Não consegue enxergar um palmo à sua frente porque está emergido no pecado. Mas a palavra do Senhor diz: quem recebeu a Jesus Cristo, que vive nele, aborrece o pecado. Por quê? Porque se incomoda. O corpo santo, agora, depois de ter aceitado o sacrifício de Cristo, passa a ser um corpo estranho e repugnante quando há pecado. O próprio corpo santificado pela palavra, quando tem contato com o pecado, vê o pecado como corpo estranho e rejeita. Vê o pecado como uma ameaça, como algo impuro. Então acaba repugnando. O nosso corpo espiritual habita a plenitude de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso somos chamados de templo do Espírito Santo. João, no capítulo 8, 31, Jesus, ele fala que conhecereis a verdade, 32, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Ainda em João, ele também diz que se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Só pode ser discípulo do Senhor que permanece nesta palavra. Quem vive por esta palavra. Em João ainda 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, tem pessoas que falam: pastora, mas eu ando pecando sempre. Sempre eu estou caindo em tentação. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter um relacionamento mais profundo. Você precisa se entregar para Jesus, porque se ainda não o fez, você sempre vai viver na prática do pecado. O pecado sempre vai vencer. O pecado sempre vai fazer parte da sua vida. Isso te traz o entendimento que você não viu Jesus e não conhece a Deus. Porque senão, você mudaria automaticamente sua maneira de viver, sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Você mataria o velho homem para ressurgir a nova natureza, a nova criatura em Jesus. Então há uma grande diferença para aqueles que de fato receberam Jesus Cristo em suas vidas, para aqueles que dizem que recebeu, mas no seu coração não se entregou ao Senhor. Então que esta palavra sirva de reflexão. Eu espero que você esteja no grupo dos que se entregaram a Jesus de verdade e não vive pecando, porque entendeu o amor de Deus na sua vida e vive por Jesus, mas que não entendeu o amor de Deus através de Jesus, que não recebeu esta proposta da salvação maravilhosa, infelizmente vai viver no pecado, vai viver pecando, porque não conhece Deus. Eu oro nesse dia de hoje para que seu entendimento, a sua mente seja aberta para você receber o amor de Deus na sua vida, se caso você estiver
permanecendo no pecado. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos. Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar teus filhos, Pai, que dizem que são teus filhos. Se por acaso tem alguém aqui, Pai, que vive na prática do pecado e abre a boca para dizer que são teus filhos, que em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, eles venham ter uma verdadeira convenção, que eles se entreguem de verdade para que eles possam ver e te conhecer, tendo as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. E aqueles que se entregaram a ti verdadeiramente, que são teus filhos, que eles possam permanecer na tua palavra, porque só pode ser discípulos, filhos de Deus, quem permanece na palavra. Que eles possam ser libertos de toda contaminação do pecado, que eles possam ser lavados de toda impureza, das imundícies do pecado, através do teu sangue precioso que foi derramado lá na cruz, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fica firme, se posicione e viva como filho de Deus aqui nessa terra. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve logo. Já deixa aqui seu like, ativa o sininho. Seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem para outros filhos de Deus, para que eles possam ser alcançados por esta palavra. Em nome de Jesus, Deus os abençoe e fique com Deus.